Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando com vocês mais uma vez aqui no nosso canal Hora Teológica. Tudo bem com vocês? Trazendo essa dica de leitura para vocês hoje aqui. Essa obra que fez parte de um unboxing, um tempo atrás aí, alguns dias atrás que eu fiz, no começo do ano. E nós vamos fazer um review especial dessa obra aí, como outras também, que nós vamos estar preparando. Obras que estão vindo desses unboxing, que foram dois, né? Para fazer um review especial para os irmãos, tá bom? Antes de eu apresentar para vocês que obra é essa, dá aquele like, aquela curtida do nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a divulgar o nosso trabalho nos seus grupos, nas redes sociais, no Facebook, no Telegram, no Instagram, no WhatsApp, no seu grupo da igreja, no grupo de teologia, tá bom? Quem ou quem gosta de obras teológicas, gosta de estudar a palavra de Deus na sua profundidade, tá bom? Indique esse canal para que o nosso canal venha alavancar cada vez mais. E não esqueça, aciona o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo no canal. Você vai apertar o sininho, vai abrir aquelas três abas, a primeira opção, todas, você vai apertar para que nenhum conteúdo que venha subir para o canal venha a ser perdido, tá bom? Vamos apresentar. Não se esqueça, tá? O nosso canal, nosso grupo, né, do canal está ativado no WhatsApp do nosso grupo, que não é de grupo de debate, é um grupo de informações, de lançamentos, de promoções de obras que estão chegando no mercado. E como obras estão chegando em avalanches aí, em grande quantidade, principalmente no começo do ano, muitas coisas têm sido anunciadas, editoras têm lançado as suas obras. Não dá tempo de trazer tudo, claro, né, no canal, e não dá conta. Então, os irmãos estão sempre antenados lá, estão sempre divulgando lançamentos, promoções, fazendo trocas, publicando obras ali para venda. Ali um grupo aberto, né? Não é um grupo de confusão, de debate teológico, mas é um grupo de interação e de propostas teológicas. Vamos lá? Não posso esquecer, né? Claro, quem quiser fazer parte, só colocar o seu nome e o seu contato para o e-mail que aparecer aqui na tela, santosrsb2004@gmail.com, ok? Começando aqui com essa obra, A Evolução de Deus, do Robert Wright, autor de O Animal Moral e Não Zero, finalista do prêmio Pulitzer de 2010, editora Record. Uma obra extensa, que olha o calhamaço. Até marquei duas situações aqui para a gente dar uma leitura. Aqui, ó, uma abordagem brilhante e otimista do Kirkus Reviews. Revela porque a religião e a ciência não precisam se excluir mutuamente. Publishers Weekly. Quem é o Robert Wright? Vou fazer uma leitura aqui rapidinho. Aqui, ó. Autor de O Animal Moral, Não Zero e Três Cientistas e Seus Deuses. O New York Times classificou O Animal Moral como um dos 10 melhores livros do ano e dois últimos como publicações notáveis do ano. Wright recebeu o National Magazine Award for Essay in Criticism e foi finalista do National Book Critics Circle Award. É editor colaborador da The New York Republic e também já escreveu para as revistas Time, Slate, The Atlantic Monolith, ou Monthly, e The New Yorker. Lecionou filosofia em Princeton e religião na Universidade de Pensilvânia. Atualmente é associado sênior do New America Foundation e editor-chefe do Bunging Heads. Praticamente você não vê que não é a área de teologia, mas é um jornalista, né? Ele trabalha muito com comentário aqui, crítica, tudo mais. Então ele vai trazer aqui ciência, religião, na perspectiva dele aqui. Não é uma obra também para qualquer pessoa fazer tipo de leitura, né? Uma obra praticamente crítica, mas ele vai ser um tanto sincero na abordagem dele, porque alguns pontos aqui ele não vai ficar se prendendo à questão confessional, até porque ele não é cristão. Ele vai fazer só uma questão de uma análise, como se fosse uma ciência da religião, né? Vamos lá, deixa eu baixar a câmera aqui e vamos partir para o sumário. Você tem aqui a introdução, o nascimento e crescimento dos deuses, a fé primordial, o xamã, religião na era das chefias, deuses dos estados antigos. 2. A emergência do monoteísmo abraâmico, politeísmo, a religião da antiga Israel. Vamos fazer uma leitura aqui. Do politeísmo à monolatria, da monolatria ao monoteísmo, a história de Philon, Logos, o algoritmo divino. Parte 3.
A invenção do cristianismo. Isso é um termo que ele vai usar, parece que alguns vão achar que é um termo pejorativo, mas não, tá? O que Jesus fez? O apóstolo da caridade, a seleção natural do cristianismo, como Jesus tornou-se o Salvador. Aqui, outro ponto, né? As pessoas quando vão olhar, Jesus tornou-se Salvador, ele nunca foi Salvador, ele teve que tornar... Não. A questão aqui é como ele foi reconhecido como Salvador. Na nossa linguagem seria essa aqui, na visão crítica dele, né? Que até então, se for reparar, mesmo no meio dos discípulos, naquele período ali do seu ministério, Jesus não era visto como um Messias ainda autêntico. Muitos ainda tinham dúvidas do seu ministério. O triunfo do islamismo, o Alcorão, Meca, Medina, Jihad, Maomé. 5. Deus torna-se global, ou não. A imaginação moral. Bem, não somos especiais. Epílogo. A propósito, o que é Deus? Apêndice. Como a natureza humana criou a religião. Aí vem nota sobre traduções, bibliografia e tal. Você tem aqui mais de 600 páginas, né? Quase 700 páginas. Deixa eu ver aqui no final aqui que você vai ter vamos ter uma noção. Aqui você tem aqui 698 páginas. Tá aí, arredondando, né? 698 páginas. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui. A página 123. Que eu separei pra gente fazer uma leitura. É uma obra interessante, um pouquinho pesada para quem não está muito acostumado com esse tipo de leitura. Aqui vai falar sobre politeísmo, a religião do antigo Israel, que antes de Israel, ele vai tratar aqui alguns pontos aqui, os povos de Israel, no caso, né, a comunidade, antes de ser chamada, antes mesmo de vir o exílio egípcio, o cativeiro egípcio, Israel era vista como uma nação politeísta, né? Você vai ter isso em outras obras. O Israel Finkelstein também vai abordar muito isso na obra, na questão do que ele vai falar sobre a Torá, né? O início da Torá e tudo mais. O próprio Thomas Homer também vai por esse viés, quando ele vai falar sobre a origem de Jeová, uma obra que até da editora Paulus. Aqui, ó. A Bíblia hebraica, que os cristãos chamam de Antigo Testamento, registra uma experiência marcante que o profeta Elias vivenciou no Monte Sinai. Deus disse a Elias que ficasse lá à espera de um encontro com o divino. Então, passou diante do Senhor um vento impetuoso e violento, que fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor da terra. Passado o tremor da terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um som de puro silêncio. Estas últimas palavras são às vezes traduzidas como uma voz mansa e delicada, porém, de qualquer modo, temos a imagem. O Deus hebreu, Yahvé, diante de todos os distúrbios atmosféricos, se esconde. O que ele quer dizer com isso aqui? Porque as nações, né, muitos povos ali, no caso, quando iam invocar os seus deuses, tratavam muito direcionando a questão do seu culto, a invocação diante da natureza. Então você tinha ali um panteísmo. O Deus de Israel era bem diferente. Por mais que estivesse sobre toda a natureza, você visse Deus na criação, mas Deus não seria a natureza, a sua criação. Deus está acima disso. Então tem um ponto aqui interessante que ele vai tratar. Aqui, ó. Transcendente. É um termo que alguns estudiosos usam para descrever esse Deus. Embora que tenha colocado Deus minúsculo aqui, está tratando justamente do Deus de Israel, tá? Como ainda não sendo reconhecido como o Deus de Israel ainda. Ó, enquanto outros preferem remoto ou oculto. Em todo caso, trata-se de um Deus que, embora menos conspícuo que os deuses pagãos, é mais poderoso, como colocou o estudioso da Bíblia Yehezkel Kaufman em sua obra monumental de 8 volumes, Story of Israelite Religion, ou a História da Religião Israelita, né? Yahvé não vive nos processos da natureza, ele os controla, que eu falei quase aqui atrás, né? Está acima, é sobre. Kaufman, ao escrever os meados do século XX, viu estes outros aspectos diferenciados de Yahvé como evidência de que o Deus hebreu fora mais revolucionário que evolucionário. Ele rejeitava a ideia de que a religião israelita era um desenvolvimento orgânico do ambiente religioso do Oriente Médio. Ao contrário, a religião de Yahvé era uma criação original do povo de Israel. Era absolutamente diferente de tudo o que o mundo pagão conhecera. Interessante, né? Aqui outra parte que eu
separei, capítulo 10, ó. O que Jesus fez? Aí ele vai tratar sobre a crucificação aqui também, ó, e vai falar algo além disso, né? A questão do simbolismo da crucificação para os cristãos ali. Ó. Por que então, se a crucificação se adapta à teologia cristã de modo tão lógico e tão intenso, os estudiosos dizem que ela passou no teste da inconveniência teológica, ou, como eles chamariam, o critério de similaridade? Porque ainda que a crucificação possa parecer teologicamente conveniente agora, não o parecia quando aconteceu. Para os seguidores de Jesus, a crucificação era, além de emocionalmente dolorosa, um sério problema de retórica. Não só para aquele mundo antigo, né, para os discípulos, porque o próprio apóstolo Paulo vai falar que realmente a cruz é escândalo, né? Não é só pela questão visual, pela questão moral, né, que no caso rebaixava, é uma total humilhação, total abandono, desprezo na crucificação. E por aquele homem se dizer filho de Deus estar sendo crucificado, como eu falei até aqui atrás, os discípulos não viam ainda como Messias e tiveram quase, vamos dizer assim, uma total certeza quando viram o seu mestre, né, sendo filho de Deus, o João retrata como a sua divindade, sendo morto na cruz. Então, pela questão dolorosa, além disso, né, a crucificação, ela foi algo, um problema para ser anunciado. Até mesmo Paulo teve problema em Atenas para anunciar a crucificação, né? E tanto que o primeiro símbolo do cristianismo, né, não foi nem a cruz. Até para trazer a questão da cruz ali era uma vergonha. Então demorou muito tempo pelo fato da cruz ser evidenciada com o cristianismo, porque realmente relata e retrata o sacrifício da cruz de Jesus Cristo. Então, no caso, o primeiro símbolo era, quem lembra aí de esculturas, né, a arqueologia, eram peixes, né, o símbolo primordial, o símbolo primeiro do cristianismo. Afinal, esperava-se que Jesus fosse Messias. Messias é o significado da palavra grega que tornou-se a designação de Jesus, Christos. Hoje, os cristãos entendem o Messias como alguém enviado dos céus que fez o sacrifício derradeiro. Antigamente tinham muitos Messias, né? Então esperava-se que viesse um, e sempre vinham alguns com um certo chamado que era para a libertação de Israel. Então muitos não atendiam os requisitos da espera aguardada de que Israel tinha de ser um libertador da dominação de Roma. Sua vida pela humanidade trazendo salvação espiritual para o mundo, mas no tempo de Jesus perder a vida não era parte das atribuições do Messias. Ou seja, eles acreditavam que da forma como ele morreu, ele não deveria ser o Messias, não poderia perder a vida da forma como ele perdeu. A palavra Messias vem do verbo hebraico que significa aplicar óleo em ungir. Na Bíblia hebraica, os reis de Israel eram às vezes chamados de Messias de Yahvé, os ungidos de Deus. Ao fim do primeiro milênio, com a proximidade do nascimento de Jesus, algumas seitas judaicas viram um ungido Messias como figura central de suas visões apocalípticas. O próprio Bar Kokhba, né? Antes de Jesus ali. A expectativa mais comum parece ter sido desses Messias com a maioria dos ungidos da Bíblia hebraica, seria um rei. Daí as palavras que, conforme o Evangelho de Marcos, foram escritas na cruz pelos carrascos de Jesus, rei dos judeus. E daí o sarcasmo deles quando ele estava para morrer, que o Messias, rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Irmãos, muito interessante, que eu falo assim, mais uma vez, é uma obra que não é para neófitos, né, novos convertidos, porque vai tocar em pontos específicos, pontos aqui que praticamente não é invalidar, mas é a posição do autor e que vai muito contrário àquilo que a própria igreja ensina. Mas no caso é a visão de um historiador, uma visão documental, jornalística, tá? Então, assim, é uma questão para você pesquisar e entender e realmente estudar a perspectiva de um outro escritor. Mas na verdade ele vai ter a visão dele que é interessante para pesquisa, porque você vai ter mais conteúdo, não que isso vai invalidar a sua crença, a sua fé, tá bom? Mas é muito interessante todas as abordagens que ele faz aqui, principalmente relacionando a religião judaica com as religiões pagãs circunvizinhas ali naquele tempo antigo, tá bom? Essa dica para vocês aí, A Evolução de Deus, do Robert Wright, Editora Record. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.